Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês, né? Estamos de volta aqui, torcendo para que esse período passe rapidamente, para que a gente volte a conviver, a trabalhar juntos. E por enquanto, vamos dar sequência às nossas aulas à distância, tá certo? Hoje nós vamos estudar teoria cinética dos gases, né? É o assunto de hoje. Vejamos. Você tem aí um recipiente, né, contendo um gás. As moléculas em movimento, muito agitadas, movimento caótico em todas as direções, bate na parede, volta, chocam-se entre si e voltam. Os choques são elásticos, perfeitamente elásticos. Ou seja, choque elástico quer dizer, se ela chega na parede com 10 metros por segundo, volta com 10 metros por segundo. Choque perfeitamente elástico, a velocidade não se altera e, consequentemente, não se altera a energia cinética. Então, o modelo de gás ideal, a gente já comentou anteriormente, está só relembrando, né? As moléculas têm um movimento caótico, desordenado, em todas as direções, todos os sentidos possíveis, né? Chocam-se com as paredes, aí exerce pressão na parede, tá certo? Chocam-se entre si. Bom, é esse movimento realmente caótico que as moléculas realizam quando um gás está contido num recipiente. E o que é a energia interna desse gás, né? A energia interna é exatamente a energia cinética de todas as moléculas. Quando você soma a energia cinética de todas as moléculas, você tem a energia interna de um gás. Então, a energia interna de um gás corresponde à energia cinética, tá certo? De todas as moléculas somadas, né? Todas as moléculas. Agora, então tá aí, né? A energia cinética é igual à energia interna. Quando se fala energia interna de um gás, está se referindo à energia cinética, né? A energia de agitação das partículas. Para calcular a energia interna, essa letra U aqui à esquerda, energia interna é calculada pela letra U, certo? Vale 3 meios de nRT, a energia interna de um gás ideal. 3 meios de nRT. Esse N aí é o número de mols. Esse R é a constante universal e esse T é a temperatura na escala absoluta, tá certo? Então, essa é a energia interna. Mas você pode chegar a outra equação, porque pela equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Ok? Então, se você substitui na primeira equação da esquerda o valor de nRT por PV, na equação que está à esquerda, eu vou substituir nRT por PV, eu chego a essa segunda fórmula de energia interna aqui. Então, para calcular a energia interna, nós temos duas fórmulas: 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Lembrando que P e V são pressão e volume, T, temperatura absoluta, e N é o número de mols. Quando um gás é aquecido, a temperatura absoluta dele aumenta, o T. Quando um gás é aquecido, o T aumenta. Aí aumentou a energia interna, aumentou a energia cinética. Tá certo? Então, vamos dar sequência, tá certo? Lembrando que tem duas formas para calcular a energia interna, que é a letra U. 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. E que se o gás receber calor e a temperatura dele aumentar, a energia interna também aumenta, ela depende da temperatura. Bom, dando sequência, né? Para uma mesma massa gasosa, então, se é para uma mesma massa, o número de mols é constante, né? A energia interna U e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Se aumentar a temperatura, aumentou a energia interna. Tá certo? Vice-versa. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que um gás realiza quando ele se expande e empurra um êmbolo móvel, né? Você tem uma seringa, por exemplo, ela tem um êmbolo móvel. Se ali tiver um gás e o gás for aquecido, o gás vai se expandir, vai empurrar o êmbolo e o êmbolo vai subir. É disso que nós vamos tratar aqui, não é? O gás expandindo-se porque foi aquecido
ao ser expandido, ele empurra o êmbolo, desloca o êmbolo e assim ele realizou um trabalho. É isso que está indicado aqui nessas três figuras. Na figura inicial, figura A, o êmbolo, né? O êmbolo está em equilíbrio, o gás está em equilíbrio termodinâmico, tá certo? Na pressão P1, V1 e T1, ele está em equilíbrio. Aí você aquece um gás, aquece através de um fogareiro. Pronto, acende um fogareiro e aquece. O que é que vai acontecer? Já estou na B agora, né? Já estou na B. Na figura A, ele estava em equilíbrio na pressão P1, volume V1 e temperatura absoluta T1. Estava em equilíbrio. O êmbolo estava parado. Estava em equilíbrio. Aí na figura B você aquece o gás. Através de um fogareiro você fornece calor para o gás. Aquece o gás, ele está recebendo calor, né? Aquece o gás. Aí o gás se expande. Quando ele se expande, né? Ele aplica uma força F no êmbolo. Está aí na figura B. Aí essa força empurra o êmbolo para cima. O gás recebe calor do fogareiro, expande-se, aplica uma força F no êmbolo. Aí o que é que acontece? Essa força F, já na figura C, a força F vai empurrar o êmbolo para cima. O êmbolo deslocou, você está vendo? O êmbolo se desloca de uma distância D. E o gás agora está ocupando um volume maior, ou seja, o gás sofreu uma variação de volume ΔV. A força F empurrou o êmbolo, realizou o trabalho. Certo? Então o êmbolo subiu. Quando o êmbolo subiu, o volume que o gás estava ocupando aumentou, ou seja, aconteceu uma variação de volume no gás ΔV. Então, resumindo, o fogareiro fornece calor, o gás se expande, tá? A força de pressão do gás empurra o êmbolo sobe e o gás sofre. O gás realizou o trabalho porque empurrou o êmbolo e sofreu uma variação de volume ΔV. Tá ok? Quando o gás se expande isobaricamente, supondo que aquela expansão que a gente mostrou na figura anterior, aquela expansão aconteceu com a pressão constante. Então é uma expansão isobárica. Então o trabalho do gás é dado por essa forma. O trabalho que o gás realiza é a pressão dele, que está constante, né, isobárica, multiplicado pela variação de volume. Se o volume era 10, agora é 10,5, então a variação de volume foi meio litro, eram 10 litros, passou para 10,5, houve uma variação de meio litro. Multiplica pela pressão, pode ser a pressão atmosférica. Então o produto dá o trabalho do gás, o produto da pressão pela variação de volume que o gás sofreu, dá o trabalho que o gás realiza. Né? Essa fórmula é válida quando a pressão permanece constante durante a expansão. Agora, se a pressão variar, está aqui à direita, aí essa variação vai ser representada num gráfico, né? Digamos, a pressão variou, ele mostrou aí um gráfico com a pressão variável. Aí eu não posso usar a fórmula da esquerda, porque ela só vale para a pressão constante. Eu não posso usar a fórmula da esquerda. Desta vez, quando a gente tem esse gráfico, PV, né? O gráfico PV, para calcular o trabalho do gás, você tem que calcular a área. Essa área, tá certo? Que está aí sombreada. Essa área que está sombreada aí, em azul, cinza, certo? Essa área aí. Essa área, aí no caso aí, é um trapézio, mas poderia ser um triângulo, poderia ser um retângulo, varia de uma expansão para outra. Então, o trabalho que o gás realiza é igual à área. Esse N aí, em cima do igual, é porque é numericamente igual, né? Porque trabalho e área não têm a mesma unidade. Trabalho e área são grandezas heterogêneas. Então, o trabalho é igual numericamente à área. É numericamente igual. O número que mede o trabalho é igual ao número que mede a área. Tá certo? Tem que calcular essa área aí, que no caso aí, se fosse essa em questão, seria a área de um trapézio, mas pode ser outra área, né? Retângulos, triângulos, qualquer uma. É importante só lembrar que num gráfico PV, tá? O trabalho do gás é dado pela área. Se a pressão for constante, à esquerda pode calcular diretamente pelo produto P ΔV. Certo? Agora vejamos a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Certo? Aquele gráfico todo da expansão do gás,
que o fogareiro forneceu calor, o gás se expandiu, empurrou. Aquilo tudo está valendo. Todas aquelas figuras são válidas para o que nós vamos falar agora. Tá? Todas elas. Então, vejamos. Esse Q que está do lado esquerdo é o calor fornecido ao gás pelo meio externo. O fogareiro é um meio externo, não está dentro do gás. Não, então o fogareiro forneceu calor. Então esse Q à esquerda da equação é a quantidade de calor que o gás recebeu. Quantidade de calor que o gás recebeu, tá? Foi fornecido pelo meio externo. Essa quantidade de calor é igual ao trabalho que o gás realizou, nós mostramos lá, né? A força empurrando o êmbolo, mais a variação de energia interna. Então a primeira lei diz: o calor recebido pelo gás é igual ao trabalho que ele realiza empurrando o êmbolo, mais a variação de energia interna. Essa variação de energia interna é 3 meios de nRT, né? Se variar a temperatura, variou a energia interna. Então, a gente pode comentar mais sobre esses valores aí. Olha aí, ó. Calor que o gás recebeu é o do lado esquerdo, certo? Trabalho do lado direito da igualdade. Trabalho realizado pelo gás quando empurrou o êmbolo. E do lado esquerdo, à direita ainda, né? À direita ainda, ΔU, variação da energia interna do gás, tá ok? Bom, agora a gente precisa fornecer alguns detalhes. Por exemplo, o calor que o gás vai utilizar, para se expandir ou se comprimir, né? O calor que ele vai usar. Repare bem. Quando o gás recebe calor, esse calor aí é positivo, está escrito aqui à esquerda, aqui embaixo. O calor é positivo quando o gás recebe calor. Se na questão que você está analisando, o gás estiver recebendo calor, então o que é positivo. Caso contrário, se o gás está perdendo calor, está esfriando, aí o que é negativo. Então cuidado quando for analisar a questão, porque se o gás recebe calor é positivo, se o gás perde calor é negativo. Quanto ao trabalho, tá? Se o gás estiver expandindo, aumentando de volume, o trabalho é positivo. Se aumenta de volume, o trabalho é positivo. Se o gás estiver comprimindo, sofrendo uma compressão, já o trabalho passa a ser negativo. Então você tem que analisar a questão cuidadosamente e ver. O gás está se expandindo. Ah, tá, então o trabalho é positivo. Não, nessa questão aqui o gás está sendo comprimido, ele está sofrendo uma compressão. Então o trabalho é negativo. E a variação de energia interna, veja bem, se a temperatura aumentar, a variação de energia interna é positiva. E se a temperatura diminuir, a variação de energia interna é negativa. Então tem que ter muito cuidado com os sinais, porque a gente errou um sinal desse e a questão fica errada. Como é que eu vou saber se a variação de energia interna é positiva ou é negativa? Bom, eu vou saber da seguinte forma. Eu vejo se a temperatura aumentou, então aí eu tenho uma variação de energia interna positiva. Se a temperatura diminuiu, eu tenho uma variação de interna negativa. Uma maneira de interpretar essa primeira lei da termodinâmica seria assim, ó. Uma pessoa, você, quando você come, se alimenta, quando você se alimenta, você recebe calor. A calorias é o Q do lado esquerdo da equação. Quando você está se alimentando, você adquire calor. É esse Q que está à esquerda da equação. Certo? Esse calor é utilizado, uma parte desse calor, porque esse calor é energia, né? Energia calorífica. Esse calor, essas calorias que você adquire através dos alimentos, é energia. Então, ao se alimentar, adquiriu calorias, é o Q do lado esquerdo. Uma parte dessas calorias você utiliza para realizar trabalho, dançar, correr, pular, praticar esporte, aí realizou trabalho. E o restante que sobra fica armazenado como energia interna no seu organismo. Para quê? Para proteger seu organismo das doenças, tá? O anticorpo, né? O excesso de anticorpos. Então, você ao comer adquire calorias, uma parte você utiliza realizando trabalho, correndo, pulando, nadando, dançando, e o que sobra é para ser armazenada
É a energia interna que vai ser armazenada para proteger seu organismo e fazer os órgãos internos funcionarem, né? Bombear o sangue e tudo mais aí. É uma maneira de interpretar a primeira lei. O calor recebido é igual ao trabalho realizado mais a variação de energia interna. Muito bem, vamos ver.